Ponto Com, o seu programa semanal de debates. Olá, está no ar o Ponto Com, o seu programa semanal de debates. A cada semana, vários pontos de vista sobre um novo tema. Eu sou Letícia Menezes e farei a mediação do primeiro bloco de conversas. Hoje, dia 17 de maio, o Dia Internacional do Combate à Homofobia, nós vamos debater sobre a inclusão dos homossexuais na publicidade brasileira. Por todo o mundo, são registradas há cerca de 20 anos campanhas publicitárias envolvendo diretamente o público homoafetivo. E essa já é uma prática considerada comum em países como França, Holanda e Estados Unidos. Apesar disso, o Brasil só registra propagandas envolvendo o público LGBT a partir do ano de 2006, e a maioria dessas propagandas traz esse público apenas indiretamente. Percebendo que o público geral rejeita e critica com aspereza esse tipo de publicidade, buscamos hoje discutir todos os tabus que envolvem esse tema. Para conversar sobre esse assunto, recebemos em nossa mesa o publicitário e co-founder da agência Startbus, o coordenador dos cursos de comunicação social da FASUL, Logan Mansky. Obrigado por poder participar desse debate. Eu acho que é importante a gente traçar alguns detalhes em relação à publicidade e à propaganda, que existe uma diferenciação, e é um prazer estar participando. Também temos aqui o militante LGBT e delegado da Conferência dos Direitos Humanos da População LGBT, Ivan Peron. Boa noite, é mais uma vez um prazer estar aqui colaborando com vocês. E o representante do Espaço da Diversidade, Wesley Nascimento. E aí, obrigado pelo convite, queria agradecer, que não é sempre que a gente tem esses espaços, então sempre quando a gente recebe o convite, a gente fica muito feliz por poder contribuir no debate. Para iniciar as nossas discussões sobre o tema, eu trouxe alguns dados sobre esse crescente público que são os homossexuais. Segundo o InSearch Tendências e Estudos de Mercado, 18 milhões de brasileiros são homossexuais, e esse público tem um hábito de consumo 30% maior do que qualquer outro público. Cerca de 36% dessas pessoas fazem parte da classe A e 47% da classe B. Além disso, 78% possuem cartão de crédito. Eles são as pessoas que mais investem nos setores de imóveis, carros e viagens. Mas ainda assim, as propagandas que se dirigem a esse público são veiculadas em sua maioria apenas em revistas e sites especializados. A minha primeira pergunta vai para o Logan e eu queria saber por que quase não se vê homossexuais nas campanhas publicitárias. Certo. Isso é uma dúvida, na verdade, eu acho que em relação à inclusão como um todo, né? Tanto do homossexual, quanto do negro, quanto do deficiente físico. E eu acho que essa é bem uma cultura. Talvez não seja uma cultura do publicitário, né? Eu acho que não é uma visão propriamente do profissional de publicidade e propaganda, até porque dentro do âmbito dos profissionais de publicidade e propaganda existem muitos homossexuais, né? Eu acho que é um dos profissionais menos preconceituosos em relação a qualquer tipo em relação à inclusão, mas o que a gente percebe é que existe muito a aversão em relação aos anunciantes. E aí a gente tem um problema que a legislação brasileira se preocupa tanto com detalhes relacionados a outras fontes, como, por exemplo, uma lei sobre anúncios relacionados a crianças, e acabou deixando esse tipo de público fora, né? Então não existe nenhuma lei, por exemplo, que obriga diretamente um publicitário a incluir, seja homossexual, negro, cadeirante e assim por diante. O que acaba dando uma margem para quem está anunciando e pagando de não se fazer. Eu acho que a primeira diferenciação é bem isso. A publicidade, ela não tem obrigação de fazer. Quem tem a obrigação seria a propaganda. Qual que é a diferença? A publicidade tem um anunciante pago, identificado, que a gente chamaria assim um anunciante com CNPJ, e a propaganda, ela vai trazer uma ideologia. Então as empresas que já se antenaram para isso, que não é mais interessante fazer uma publicidade só para falar do produto ou só para falar do umbigo dela, e para fazer uma propaganda e mostrar a sua missão, visão, valores, aí sim ela consegue até cativar muito mais um público do que somente pensar na publicidade, vender um determinado produto específico.
Eu queria saber a opinião do Ivan sobre isso. Por que a gente quase não vê homossexuais nas campanhas publicitárias? Porque eu vou trazer a discussão para uma realidade que eu domino mais, que é essa cidade de Toledo, né? Nós temos uma cidade que é extremamente homofóbica, extremamente racista, machista. Então, nós temos um empresariado que, de forma geral, me perdoa a expressão, mas é um bando de covardes. Nós percebemos, se vocês acompanham as atitudes dos grandes empresários de Toledo, que a única empresa que se manifestou abertamente no sentido do marketing voltado especificamente para a população LGBT foi a Maximus, que fez a cobertura de um casamento de 2 rapazes e que deu publicidade para isso. E foi muito esperto, e eu preciso parabenizar o Júnior Jacobs, foi muito esperto da parte dele ter feito isso, porque como você falou no início, é uma população que tem hábitos de consumo muito fortes, e no Brasil a população LGBT é responsável por movimentar 10% do produto interno bruto do país. Então são mais ou menos 400 bilhões de reais ano em poder de compra nas mãos da população LGBT, que no caso de Toledo, se você for um empresário que der um tratamento, eu não digo que coloque a bandeira na frente da loja, mas se você já não tratar de forma agressiva, você já cativa o público LGBT na sua empresa, no seu comércio, enfim, e você consegue ter clientes fiéis que inclusive divulgam para outras pessoas, seja LGBT ou não. E nós sabemos que hoje em dia a divulgação boca a boca é muito forte, né? Porque apesar da pessoa ter lá uma página patrocinada no Facebook, isso não garante público. Mas se você ouvir que alguém falou assim, eu fui lá na loja tal, na empresa tal, e eu fui extremamente bem atendido, e eu recomendo. Só que o problema é que nossos empresários são muito covardes, eles têm muito medo do novo. E eu não falo nem só em relação ao público LGBT, eu falo no sentido amplo do termo, porque nós não temos um comércio, empresas antenadas com as mudanças que estão acontecendo no mercado. Então, assim, eles apostam demais na receita pronta e que deu certo até hoje. Não consideram que o público consumidor evolui muito mais rápido agora na era que tudo é digital. Você está antenado nas tendências do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que o problema maior aqui em Toledo é o medo de inovar. Eu queria falar de novo com o Logan. O Ivan comentou algo interessante, que é o modelo que é antigo e que sempre se faz. Queria que você explicasse para nós quando a gente vai fazer uma propaganda. O que a gente tem que pensar? Normalmente a avaliação da propaganda ela é baseada em 3 pontos principais. Primeiro, o levantamento de um briefing para saber qual é o tipo de produto, qual que é a ideia que a empresa quer passar com aquele produto. É o levantamento de informação em relação a o que isso aqui vai fazer de bem para a sociedade ou o que isso aqui não vai fazer de bem para a sociedade. Um segundo ponto é avaliar qual que é o público. Então a gente vai pensar num público primário e um público secundário, né? E dentro desses públicos, normalmente a gente vai definir o nosso público é homem, mulher, homossexual, de tal idade, renda, escolaridade, e dentro disso se define um público para poder anunciar. A partir disso aí, começam a ter as criações publicitárias, aonde a gente vai atingir mais, aonde a gente vai atingir menos. Mas também não quer dizer, por exemplo, que a gente escolha um público específico e a gente não acabe atingindo os demais públicos. Tem vários casos de empresas de publicidade ou de anunciantes que vendiam, sei lá, shampoo para cavalo, né? E de repente começaram a perceber que mulheres estavam usando e resolveram mudar até o formato do produto e anunciar para esse outro público, porque era um público que consumia mais. Uma coisa que o Ivan falou e que você também comentou logo no início, o mercado do público LGBT ele cresce de tal forma, porém, por exemplo, no ambiente digital, existe uma defasagem, sabe, de lojas, e-commerces, por exemplo, voltado a esse público. Na minha agência, a gente fez uma pesquisa há pouco tempo e a gente percebeu que não tem quase nenhum e-commerce brasileiro especializado em atender a esse tipo de público. O que faltaria, e teria muito público consumindo com dinheiro para poder comprar produtos específicos para eles, né? O que a gente percebe é que essas publicidades, quando são criadas, elas vão chegar a um ponto, como você pediu, a gente faz todo esse processo, mas chega a um ponto que é o ponto da aprovação. O que sai para a rua, o que não sai. E essa aprovação é feita junto com o cliente. Então, lógico,
tem publicitários que batem no peito e falam assim, ó, então se você não quer fazer isso aí, eu não te atendo mais, né? Eu já tomei carão, assim, de soltar propaganda, mas também já tomei, né, às vezes na cabeça, com coisas que nem eram relacionadas ao público LGBT. Mas, por exemplo, em relação à última que eu tomei na cabeça do empresário, foi no dia do Síndrome de Down. Então, assim, fiz uma postagem, né, falando sobre... O meu cliente não gostou, ele foi e pediu para que eu retirasse, porque aquele não era o público dele. Eu falei, tudo bem, não é o seu público, mas as pessoas se identificam em a gente dizer que apoia a causa, explicar um pouco, e até porque o exemplo que eu usei, por exemplo, era um rapaz que estava tentando entrar no MMA e ele era síndrome de Down. Então, assim, fiz toda uma relação com o produto que ele vendia para poder, né, comercializar. Porém, é isso. As pessoas ainda, e principalmente na nossa região, a cabeça é muito atrasada, é muito retrógrada, e para desenvolver isso aí, vem um pouco do publicitário, mas vai precisar uma evolução da sociedade mesmo. Uhum. Você falou que vem um pouco do publicitário. Será que não falta um pouco desse carão que você falou de, não, tem que incluir, precisa ser incluso, é um público crescente? Sim, mas na nossa região, por exemplo, a publicidade é extremamente nova, se a gente for parar para pensar. Como você comentou logo no início, fora, nos países de primeiro mundo, por exemplo, o fotógrafo da United Color of Benetton já fazia publicidade com esses realismos chocados sobre um aidético, sobre brincar com corações brancos, pretos e amarelos, sobre homossexuais, há muito tempo atrás. Chegou no Brasil isso agora, né? Para chegar no interior vai demorar mais um tempo. E quem que bate no peito hoje e faz isso são os publicitários mais antigos. Publicitários que já estão aí com a agência há mais tempo. Agora o publicitário que acabou de se formar, que às vezes precisa de um emprego ou precisa daquele cliente para poder sustentar a agência, ele muitas vezes vai baixar a orelha e vai fazer conforme o cliente manda. O que é um desperdício de talento, porque ele poderia expandir a criatividade dele para fazer muitas outras coisas. Uma coisa que a gente sempre brinca na publicidade é assim: o Brasil tem mania de fazer lei para bloquear a criatividade. Então muita coisa é proibida. Você não pode comparar produto. Você não pode... Então, assim, tudo isso influencia para a publicidade ficar meio padrão. Tanto que a gente não vê nenhum boom publicitário há muito tempo por causa disso. Porque hoje em dia tudo é muito cheio de lei e nisso a gente fica meio travado para poder criar também. Uhum. Eu queria perguntar agora para o Wesley. O que você acha que falta na publicidade de hoje, principalmente aqui na nossa região, para ter essa inclusão? O que precisa mudar? Bom, é uma pergunta que eu poderia ser muito objetivo em responder. Falta, eu acho que avançar nas políticas públicas para o segmento LGBT, falta uma desconstrução do padrão da sociedade, que é capitalista, que é racista, que é machista. Acho que precisa de tudo isso. Mas eu acho que é uma análise muito mais profunda aqui. Eu achei muito interessante o convite, por isso aceitei, porque eu estou no 3º ano de Ciências Sociais e a gente precisa fazer um projeto de TCC. E eu pensei estudar justamente isso, não necessariamente a publicidade, mas o mercado, o acesso da população LGBT aos produtos de consumo. E assim, né, como a gente é novo, a gente pensa em abranger o mundo todo. A mesma orientador já falou assim, olha, você tem que ter um recorte disso aí, então vamos aqui para Toledo, para um coletivo que você milita, que é o Espaço da Diversidade, a gente pode ver com essas pessoas quais são as condições de acesso ao consumo, se eles se sentem aí representados por essas propagandas e tudo mais. Eu acho que assim, você nos trouxe dados muito importantes sobre a aparição do segmento LGBT nas propagandas e desde então a gente vem um pequeno, mas muito pequeno avanço. Porque a gente tem cheio de estereótipos numa sociedade que é estruturante, né? A gente tem uma sociedade muito estruturada em alguns pontos. Por exemplo, o capitalismo, e aí a publicidade, a gente tem, sei lá, algumas ponderações à publicidade, né, de que vender produto, vender, e é o fetichismo daí, talvez produtos que a gente nem necessariamente precise, mas aí a publicidade ou propaganda, me desculpem, eu não sei como muito bem a diferença, me corrijam qualquer coisa, sem problema nenhum, passa essa ideia de que a gente precisa ter acesso a esses consumos. E aí a população LGBT se coloca como um potencial, assim.
Mas a gente também, dentro disso, da estrutura capitalista de vender esses produtos, nós temos as outras estruturas. Por exemplo, o patriarcado, que dele sai o machismo e a LGBTfobia. E aí coloca mais um estereótipo sobre a população LGBT. Ou é o estereótipo de que o segmento LGBT é muito rico, são aquelas pessoas, aqueles gays, aquelas bichas bombadíssimas, que tem aquele bronzeado, que tá lá, vai passar as férias, vai casar sei lá onde, numa praia maravilhosa, e exclui toda uma grande parcela da população LGBT, que são as bichas pretas, pobres, as drags, as travestis, que realmente constrói a pauta, a militância LGBT, que o pouco de avanço que teve foi a essas figuras históricas que a gente tem no segmento, e aí, para ela, não há um mercado de consumo, não há acesso a esse consumo. E esse acesso é um jeito completamente marginalizado, né? Nós vivemos agora no Brasil um boom do drag queen. Bom, drag queen é um personagem, né? Não tem nada a ver com o segmento LGBT, não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com identidade de gênero. É só uma performer de uma pessoa, inclusive essa pessoa pode ser heterossexual. E no Brasil começou um boom novamente das drag queens. O que as drag queens precisam? De maquiagem, precisam de roupa. Então há um mercado de trabalho, é um mercado de consumo voltado para essas drag queens, né? Maquiagem, por exemplo, a gente vê a Avon agora com a Pablo Vittar, conhecida da Open Bar, né? Acho que todo mundo conhece a bicha, famosíssima agora. E aí a Avon falou o quê? Olha só, estourou. A gente vê ali um potencial de representatividade para esse público. Mas é muito específico, percebe? É uma marca de cosmético que faz isso. Para essa coisa específica. A gente não vê, por exemplo, publicidade sobre uma família LGBT. A Quali não faz nenhum, por exemplo, tô dando exemplos assim, você não vê nenhuma propaganda da Quali mostrando uma família LGBT linda, sorrindo, com um cachorrinho, e é sempre aquela estrutura heteronormativa de homem, mulher, criança, de preferência um casal, né, para casal de filhos, e essa estrutura familiar é muito antiga, né, uma estrutura familiar que vem do capitalismo, né. Aí, mais uma vez, o patriarcado, onde o homem tá ali no centro, que é o macho provedor do alimento, e a mulher tá lá preparando a manteiguinha para passar no pão. Gente, eu falo demais, então qualquer coisa vocês podem falar assim, corta. Então eu acho que precisa, que foi essa pergunta inicial, uma desconstrução de tudo isso, né? Uma nova cultura política para que, de fato, a gente compreenda uma publicidade, uma propaganda, de fato, inclusiva. Acho que podemos usar essa palavra, inclusiva. Para você que ligou o seu rádio agora, eu sou Letícia Menezes e esse é o programa .com, o seu programa semanal de debates. O assunto de hoje é homossexualidade na publicidade brasileira. Aqui na mesa temos a presença do publicitário e cofundador da agência Startbus, Logan Mansky, o militante LGBT e delegado da Conferência dos Direitos Humanos da População LGBT, Ivan Peron, e o representante do Espaço da Diversidade, Wesley Nascimento. Para continuar com as nossas perguntas, eu queria lembrar que no final do ano passado, a Boticário veiculou uma propaganda na TV aberta que mostrava todos os tipos de casais, inclusive casais homossexuais, se presenteando. E isso gerou muito alvoroço nas redes sociais, com comentários, xingamentos terríveis. De onde vocês acreditam que vem essa versão, Ivan? Da insegurança masculina, a partir do momento que o marketing desconstrói a imagem do homem enquanto provedor e sustentáculo da sociedade hipócrita que nós temos instituída nesse país. A incapacidade também das pessoas lidarem com o diferente. Porque viado existe. A gente está aqui. A gente vai continuar existindo apesar de qualquer preconceito. A gente já existia há muito tempo. Quem assistiu o filme Guerra do Fogo sabe que o viado existe desde o período pré-histórico. E a homossexualidade, ela é natural no mundo animal, no qual nós nos inserimos, né? Como nós temos mania de grandeza, a gente se tira da categoria de animais. Mas é natural no mundo animal. E daí, a partir do momento que você coloca para o país inteiro que o homem não tem a obrigação de ser provedor,
de sustentar uma esposa, filhos, ter uma casa com quintal enorme e com a cerca branca de madeira, você está mexendo num vespeiro muito grande, que são milênios de imposição de um sistema cultural, porque a construção familiar que nós temos hoje é uma questão cultural apenas. Assim como é cultural no Oriente Médio a poligamia, para nós é cultural a monogamia, e o sistema familiar, o modelo familiar que nós temos aí aceito como padrão. Então, você jogar para um país conservador como o nosso, a desconstrução desse padrão familiar foi cutucar um vespeiro. E eu achei muito corajoso por parte do Boticário de ter feito essa campanha. E mesmo que tenham pedido desculpa, voltado atrás, agora eu não me lembro que fim que levou a campanha deles, a provocação foi feita em escala nacional. Então eu achei super válido, mas deu todo o bafafá que deu, porque eles foram questionar um padrão familiar que, na verdade, a gente sabe que não funciona. Por exemplo, aqui em Toledo, basta você olhar para as famílias maravilhosas que nós temos aqui em Toledo, em que temos pais, mães e filhos, cujos pais vão pegar travestis durante a noite lá na São João. Então, assim, nós temos muitos hipócritas aqui em Toledo que sustentam esse modelo tradicional que, na verdade, não tem mais sustentação. Por exemplo, eu gostaria de citar aqui o vereador Wagner Delábio de Toledo, que é um grande conservador, hipócrita também, e que desconhece a realidade deste município, que, por exemplo, nós temos bairros em que 65% das casas não tem modelo tradicional de família. São filhos criados só pela mãe ou só pelo pai, são netos criados pelos avós, irmãos mais novos criados pelos irmãos mais velhos, tios criando sobrinhos e... sei lá, a tia do pensionato criando um moleque de 17 anos que veio lá de Bragantina e que constitui, sim, uma família, porque existe vínculo emocional, que é isso que determina. Agora, esta cidade é um caso sério que, usando o meme, a NASA precisava estudar. Você acredita que a população brasileira, vamos colocar assim, esteja preparada para receber uma publicidade direcionada para o público homossexual? Na verdade, assim, a população brasileira não está preparada para lidar nem com o empoderamento da população negra. Então, só que assim, eu também acredito que determinadas evoluções e revoluções, elas não acontecem na base do diálogo e da paz e amor. A Revolução Francesa foi lá, decapitou todos os seus monarcas e se fortaleceu, o povo se empoderou e acabou com tudo. Aqui no Brasil, a gente vai ter que fazer na base da imposição, na base da ditadura gaysista, que todo mundo alardeia por aí, que a gente está querendo impor. A gente não está querendo impor. O que nós queremos é garantia de direitos. Nós temos, por exemplo, eu li hoje à tarde, inclusive, uma notícia de que o delegado da Polícia Civil de Foz do Iguaçu não queria nem colocar como racismo aquela violência que eles fizeram contra o estudante haitiano lá em Foz do Iguaçu. Então, se nós temos dificuldade para lidar com o racismo descarado que a minoria da sociedade, que é branca, contra 54% da população brasileira, que é negra, tenta impor, porque é uma sociedade extremamente racista no Brasil, então eu fico imaginando, não vai dar para a gente fazer essa evolução no marketing se não for na base do grito. Tem que ser igual o Logan falou, tem que ser no peito mesmo, falar assim, ou é, porque, não sei, de repente a gente sofre as sanções da ONU ou de um Conselho Internacional de Publicidade e Propaganda, enfim. Mas que são questões que precisam sim ser trabalhadas. Quando não se dá visibilidade para qualquer tipo de minoria ou população, esse povo é marginalizado, é violentado nos seus direitos básicos. Porque eu vejo pessoas dizendo, todo mundo tem os mesmos direitos. Isso está na lei. Mas agora, entre sair do papel e ir para a prática, é um caminho gigantesco.
Porque se realmente os meus direitos enquanto cidadão fossem respeitados, eu não precisaria estar aqui dando essa entrevista agora. Igual o ano passado, eu não precisaria ter vindo aqui, neste mesmo programa, falar com o juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude do porquê casais homoafetivos adotarem. Se a lei de fato funcionasse, nós não precisaríamos ter esse tipo de discussão. Nós não precisaríamos ter a tipificação do feminicídio, porque daí a lei estava lá. Ela é para todo mundo, mas ela não funciona igual para todo mundo. Então, não vai funcionar, não vai ser de forma pacífica. Não vai. Eu posso contribuir? Na verdade, eu acho que isso é uma coisa... Eu sempre falo pro pessoal de publicidade, eles pedem, mas quando que eu vou incluir um negro? Quando que eu vou incluir... Então você fala, gente, se vocês estão parando pra pensar, opa, agora eu preciso incluir, você tá sendo preconceituoso. O ato de pensar que eu preciso incluir é preconceituoso. Porque isso teria que ser uma coisa tão natural que você não deveria nem se pensar. Mas é isso. Sociedade vê de uma determinada forma que você precisa cuidar como fazer, de que forma, como pensar. E uma coisa que o Ivan comentou aqui tem extremamente razão. A estrutura familiar em Toledo é totalmente diferenciada. A gente é cobrado de coisas tão pequenas, mas que são coisas antigas. Por que vocês não casam no papel? Por que vocês não batizaram o filho? Não existe essa obrigação, sabe? E isso é muito complicado e só vai mudar a hora que as pessoas começarem a parar de pensar em incluir. Eu não preciso pensar em incluir, ele tem que ser incluído sem nenhuma estratégia, sabe? Eu acho que a primeira visão, e aí vem o papel do publicitário, eu acho que aí vai muito do publicitário, de não precisar, hoje eu preciso fazer uma postagem com uma foto de um negro, porque senão eu não vou estar incluído. Não, isso tem que ser meio que comum. Você vai separar as fotos e, depois que postou, nossa, que legal que eu fiz, sabe? É essa visão que o certo seria o publicitário construir. Você comentou na sua primeira fala que muitas vezes a publicidade não faz campanhas publicitárias incluindo esse tipo de público porque não é obrigado. Você acha que se houvesse uma lei que obrigasse eles a incluir, tanto por cento da publicidade tem que ter incluso um homossexual, você acha que ia ajudar alguma coisa ou... Eu acho que em parte sim. Assim como a publicidade infantil, por exemplo, teve uma reviravolta agora no final do ano passado, que muita coisa não vai poder mais ser feito de publicidade infantil e que ainda era feito. Beleza, a pessoa não anuncia mais na TV usando desenho, usando bichinho, mas a criança passa no supermercado e tem lá 1 milhão de elementos que vão atrair a atenção dela para pegar o produto e consumir. Chegava a ser ridículo, agora nem isso mais vai ser possível. Então, a partir de 2017, se não me engano, você não vai poder mais nem ter produto identificado com desenho infantil para não fazer essa associação. O que eu acho fantástico para quem... E a mesma coisa em relação ao restante. A hora que doer no bolso do anunciante, ele vai começar a pensar. Porque isso é uma coisa difícil no Brasil. Enquanto não dói no bolso, eu dou um jeitinho. E esse jeitinho é sempre excluindo quem deveria normalmente está dentro dessa sociedade. E isso é complicado. A hora que tiver uma lei que obriga, em 60% das suas publicidades, 60% vai ter que ter alguma inclusão, ótimo. E aí eu caio num outro medo, que é uma coisa que vocês estavam conversando sobre a publicidade feita pela Boticário, que os anunciantes e os publicitários começam a ver isso como uma forma de criar um boom. A ideia da publicidade é fazer o quê? É anunciar um produto que vai criar um boom. Eu coloco um público que não tá ali no meio e que vai causar esse alvoroço todo, eu tô fazendo meu papel de publicitário excelente, eu tô causando esse boom. Só que isso sendo usado enquanto estratégia para causar um boom e não quanto estratégia social, esquece, é errado. Na verdade, eu tô usando, como se eu estivesse pegando um bobo da corte e colocando no meu anúncio para poder fazer o anúncio funcionar. E isso é meio ridículo. Tanto que esse anúncio da Boticário foi criticado por publicitários, que não era correto eles ter feito dessa forma. Ficou legal o anúncio, ficou bacana, mas a ideia principal deles foi tentar criar um boom na sociedade e usando um estereótipo que eles poderiam ter feito de qualquer outra forma, né? Mas, lógico, o anúncio ficou fantástico. Se anúncios desses começassem a ser vinculados todos os dias, o que iria acontecer? O que a gente já sabe disso? Uma emissora como a Rede Globo não anunciaria.
Eles podem negar de anunciar esse tipo de coisa. E uma Rede Globo, a gente sabe o poder de formação de opinião dela, ela se negaria. Quem que anunciaria isso? Uma TV Cultura, que daí pega um público muito pequeno. Então, isso aí é todo um mercado esquemado que chega a um ponto que ninguém mais consegue entrar. Quem vai entrar? O dia que essas grandes emissoras, grandes rádios, grandes revistas, elas começarem a mudar o perfil. Você pega uma revista, as revistas associadas ao Grupo Marinho, nenhuma delas relaciona isso. Não tem anúncios lá dentro relacionados a isso. Porque é a estrutura da emissora que anuncia aquilo. Aí você vai pegar, por exemplo, no Piauí, que daí, né, já está voltado a um público de comunicação que tem muito homossexual e que acaba discutindo isso sem nenhum problema. Mas eu concordo. Quando a gente precisa discutir isso, a gente ainda não tem uma solução. A gente ainda não resolveu esse problema. O primeiro bloco do nosso debate chegou ao fim e eu fico por aqui, mas o programa volta depois do intervalo comandado por Camila Anche. Voltamos já. .com, o seu programa semanal de debates. .com, o seu programa semanal de debates. O programa .com está de volta. Eu sou Camila Anche e farei a mediação da segunda parte do nosso debate. O assunto de hoje é a homossexualidade na publicidade brasileira. E estão debatendo comigo o publicitário e co-founder da empresa Startbus, Logan Musk, o militante LGBT e delegado da Conferência dos Direitos Humanos da População LGBT, Ivan Peron, e o representante do Espaço da Diversidade, Wesley Nascimento. Nós retomamos o nosso bloco com uma pergunta para o Wesley. Wesley, na sua visão, você acha que algumas empresas que produzem essas propagandas voltadas para essa comunidade LGBT fazem isso somente por achar bonito ou existe algum conceito de inclusão dessa população à sociedade? Bom, primeiro que como já falado, que é muito difícil ver propaganda relacionada ao segmento LGBT que coloquem sujeitos e sujeitas de fato como protagonistas. Não acredito que seja de inclusão, realmente, como eu já disse antes, acredito que seja um grande fetichismo para que essas populações consumam produto, só consumam produto, e que de fato não discutam as pautas. Por exemplo, coisa básica que o Ivan falou aqui, que é o casamento, a adoção do casal LGBT, sabe? São pautas que não é discutido, é objetivo. A gente quer um produto consumidor, a gente quer um público consumidor. Já que esse público está excluso, a gente vai achar uma forma para que eles consigam ter acesso a esses nossos produtos e o que acontece na vida deles, as mortes que acontecem, por exemplo, uma pessoa LGBT, a cada 26 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Cerca de 80% dos crimes relacionados ao segmento LGBT não tem solução. E não são categorizados como LGBTfobia, por exemplo, né? A gente tem uma lei que criminaliza a homofobia, só que com o avanço das discussões, e com esse lance Lance, achei legal, hein? Com a pauta dos outros sujeitos e sujeitas envolvidos na sigla, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Foi muito discutido que o segmento LGBT era GGG, só gay, só o homem, e aí, mais uma vez, a figura patriarcal dentro do segmento LGBT, a gente reproduz os machismo da sociedade e outras estruturas. Então, houve essa necessidade de incluir as outras pessoas, né, as lésbicas, as travestis, transexuais, os bissexuais, e aí essa população não tem, de fato, esses empresários não se preocupam em discutir isso, né? Não se preocupam em discutir a violência, o acesso, nada disso é discutido. Então a gente vê mais uma vez que assim, a gente quer só um público consumidor do nosso produto e a gente vai fazer a cada, 10 anos uma propaganda para passar em rede nacional, ou como o Logan falou, que é
revistas muito específicas que já discutem a temática, que tem um viés mais progressista, mais libertário nas questões de gênero e de sexualidade, mas que em rede nacional a gente não vê. A gente viu na Rede Globo, por exemplo, o pânico que deu de um selinho de 2 caras, ou das 2 senhoras lá, Fernanda Montenegro maravilhosa, o pânico que isso gerou, meu Deus, minhas crianças, o que vai acontecer? E as cenas assim de violência, esfaqueamento, morte, estupro de vulneráveis que eles nunca caracterizam como estupro, né? Foram relação sexual, não é estupro. E aí, o quanto isso gera uma polêmica gigantesca, e quanto isso é ponto central. O amor é discriminado, mas o ódio a gente vivaciona, aplaude, acha bonito todo esse show de espetáculo do pai que mata filho, do filho que mata pai, que é reproduzido, assim, em horário nobre, né? Banalizou, né? E aí quando a gente vê propagandas pro segmento LGBT é o quê? Saúde LGBT, camisinha, usem camisinha, AIDS, DST. E aí é muito... Parece que a gente é coelho e só vive transando, né? Ai, se cesse, né? Ai, se cesse, se a gente só transasse, mas a gente não transa, né? É bem triste. Inclusive isso, né? A gente... É isso, outro estereótipo, né? A gente só transa, a gente não tem uma vida, a gente não trabalha, né? a gente até transa, assim, né? E é porque é bom, todo mundo devia transar. É triste. Mas, bicho, para de me tirar o foco, pelo amor de Deus. Isso são propagandas muito específicas, de doença, mas eu não vejo a ascensão, por exemplo, de objetos que garantem uma ascensão na classe média, por exemplo, um carro. Você não vê uma travesti numa propaganda de carro. Você não vê uma bicha preta afeminada, Lineker maravilhoso, né? Cantor, você não vê o Lineker numa propaganda. Você vai ver outras pessoas, você vai ver atores heteronormativos na televisão. Ou se não, um estereótipo engraçadão, né? Tipo, é bicha, vamos fazer aqui, tipo, é o acompanhante da madame, e é o cara que tá sempre alegre, é o cara que não tem tristeza, a bicha não tem tristeza, não tem nada. Ele tem que ser sempre alegre, com uma piada pronta pra aguentar todo mundo, assim. Uhum. Aí, odeio, gente, não façam isso, assim. Né? Toda mulher deveria ter um amigo viado. Meu cu, não deveria ter, sabe? A bicha tem sentimento e tem, inclusive, liberdade para escolher com quem anda, se quer andar com mulher, se quer andar, e não pelo que é engraçado e tudo mais. Então esses estereótipos, às vezes, a publicidade acaba ressaltando. A gente vê programas tipo Zorra Total, ou, por exemplo, a própria novela da Globo, que coloca lá um personagem hétero pra fazer um personagem travesti, que aí no final ele descobriu que ele não é travesti. Que era aquele cara, eu esqueci o nome dele, que ele fazia uma travesti, um careca, um negro. Ele era uma travesti, mas ele acabou se apaixonando por uma mulher, daí ele, né, subverteu ali, porque é óbvio, é opção, todo mundo diz que é opção. É um botão sexual. Que você liga e desliga. E aí ele optou, não é de nada. aspas, por um relacionamento heterossexual. E não tô dizendo que travesti não pode ficar com mulher. Não tô dizendo isso aqui, né? Longe disso. Tem direito de você ficar com quem você quiser. Existe um grito de ordem, inclusive, eu beijo homem, beijo mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Porque se as pessoas parassem de se preocupar com a sexualidade alheia, a gente viveria num mundo com certeza com mais tranquilidade, assim, né? Um princípio não só da tolerância, porque quando a gente fala de intolerância, a gente tolera você nos espaços. A gente tá ali porque a gente não aguenta olhar pra tua cara, mas a gente tá te tolerando. Quando se de fato construir uma conscientização de que a gente é mais do que tolerado, a gente quer ser respeitado e também digno de afeto, né? Porque você vê aquela pessoa, você fala que aquela bicha não é digna de afeto, então eu não vou abraçar, não vou beijar. A gente vê casos assim, tipo, não vou beijar você porque as pessoas vão achar que eu sou viado, né? Mas, gente, não é por osmose, assim, de toquinho que passa. Nem às vezes dá uns toques mais profundos, mas... não é assim que funciona. E as pessoas precisam desconstruir todo esse estereótipo que tem no segmento LGBT. E eu não vejo nenhuma propaganda, e eu digo de alcance nacional, assim, preocupada com isso. Não vemos. E aí talvez a regulamentação da mídia que a gente tanto pediu para nossa querida presidenta Dilma, que agora, né, tá sofrendo um golpe. A gente pode falar tudo. Você tá falando nome de vereadores aqui, eu acho que posso falar disso, né, gente? Agora com um governo do Temer que já assumiu, sei lá, em 3 dias, a gente já tem um 7-1 na nossa cara.
tá posto que a gente tem tiradas de direito, tiradas do Ministério da Igualdade Racial, das mulheres, garantia de direito. A gente foi uma avalanche de derrotas, assim, já num 3 dias de governo golpista, que eu não reconheço o Temer como presidente, nem interino, nem nada, eu vejo ele um golpista. E a gente não vai conseguir essa regulamentação da mídia. E não é regulamentação de censura, porque eles falam, a regulamentação da mídia é censurar o que eu devo dizer. Não é isso, né? É para justamente, talvez, a gente conseguir de fato a inclusão de outros segmentos marginalizados da população, das minorias. Aí quando eu digo minoria, não é a minoria de quantidade, uma minoria que tem acesso a direitos, que sempre viveu à margem da sociedade. Então, se de fato acontecesse isso, se os movimentos de esquerda trabalhassem mais com um projeto mais definido e conseguisse, de fato, globalizar essa ideia do que é uma regulamentação da mídia, a gente talvez conseguisse avanços nesse sentido da propaganda e da representatividade do segmento LGBT. Ivan, nós identificamos algumas propagandas nos últimos anos que têm incluído o público homossexual, mas isso acontece de forma velada e secundária. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que volto naquilo que eu disse, né? Nós temos a inclusão de pessoas LGBTs dentro da propaganda, assim, por exemplo, quando nós temos o Caio Castro dentro de uma propaganda, a gente tem diretamente um gay incluso dentro das propagandas. Então, assim, só não se assume isso, entende? Só queria dizer que eu levei um tiro aqui, Caio Castro é viado. Claro que é. Bicha. Só isso mesmo. Tá. Nós temos indiretamente a população LGBT inclusa, mas são pessoas que têm medo de se colocar abertamente porque tem medo do resultado disso. Porque daí, assim, você é um ator, é gay, mas ninguém sabe disso. Aí vai lá o Boticário, faz aquela propaganda com 2 homens e a sociedade racha. Como é que você, enquanto um profissional que trabalha com imagem, exclusivamente com imagem, no caso do Caio Castro, e também os vários outros globais que se deitaram com o Wolf Maia para conseguir uma colocação profissional, como é que esse cara vai se colocar no mercado de trabalho assumidamente como gay, sendo que ele pode perder metade dos seus fãs? Porque, no caso específico do Caio Castro, ele é um objeto de desejo das mulheres e é um objeto de desejo da população LGBT. Porque ele é o padrãozinho, ele é sarado e não tem cérebro, então ele quietinho ali é um bibelô maravilhoso. Mas é essa a dificuldade. As pessoas têm medo. As pessoas têm muito medo. Você quebrar paradigmas é uma coisa que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. O nosso histórico atual aqui é de que tá dando errado pra cacete. Não tá dando certo. Nós temos muita gente que é extremamente resistente a diferenças, a mudanças. Eu não consigo respeitar o cabelo dele. Eu não consigo respeitar a cor do seu batom. Por que você não pode usar um batom de outra cor? Você tem que usar exatamente esse tom de batom. E assim, a gente se considera juiz do arbítrio alheio. E a gente não tem absolutamente nada a ver com o que os outros fazem. Se ele quiser, sei lá, erguer esse cabelo e amarrar com arame e ficar todo em pé, é um direito dele. E acho que seria maravilhoso ele fazer isso, que é lembrar a Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas sabe, a decisão de escolha, o poder de escolha das pessoas está muito atrelado ao que os outros vão pensar. Então, o mercado publicitário está amarrado nisso. Os empresários que contratam o mercado publicitário também está amarrado nisso. E promover mudança é uma revolta, é uma rebelião contra a receita pronta que nós temos, que não se aplica exclusivamente a marketing e propaganda, se aplica ao mercado brasileiro de uma forma geral. Nós temos aqui a participação da turma de jornalismo do 5º período da FASUL e temos uma pergunta da nossa colega Anne Silva. Ela quer perguntar para o Logan se as empresas, então, diante disso, têm medo de colocar os homossexuais e colocar a sua cara em jogo. Sim, na verdade eu acho que não só a empresa,
Mas eu acho que um dos problemas que surgiu com isso é a questão das redes sociais hoje, por exemplo. Elas permitem que muita gente tenha coragem atrás do computador, né? Então, desde a discussão política agora, hoje de manhã eu até discuti com um rapaz, ele falou assim, ou você é de esquerda ou você é de direita. Eu falei, não, eu acredito que não existe, eu não preciso ter esse estereótipo, ou eu sou de direita, eu sou de esquerda, e se eu sou de esquerda, eu sou do PT. Não, esquece isso. Eu posso achar que no governo tal teve erros, e talvez agora nesse tenha muito mais erros, e que talvez o impeachment não tenha sido a melhor saída, mas ao mesmo tempo, a questão homossexual e todas as outras, vem de um medo. Um medo do quê? Como o Ivan estava falando, o que vão pensar da gente? Opa, eu fiz... E aí? Quanto que eu perco com isso e quanto que eu ganho com isso? E as pessoas têm medo de perder porque o perder pra eles é perder agora a curto prazo e eles não imaginam que o pouco que eles ganham talvez seja a longo prazo muito mais favorável. Então, assim, as empresas, elas são totalmente... Se você pegar quadro de funcionários, os funcionários hoje em dia em qualquer empresa, a primeira coisa que eles colocam é uniforme. Uniforme em qualquer lugar, seja na educação, eu acho isso uma coisa grotesca, né? O pessoal quer obrigar meu filho a ir com uniforme pra escola, a gente briga todo dia que tem que colocar uniforme. Só uma parte, complementando isso que você falou do uniforme, eu já levei uma advertência na prefeitura, porque a minha vestimenta não se enquadrava dentro daquilo que se esperava de um servidor público. De acordo com a senhora esclerosada na época, ela disse que eu parecia alguém que gostava de funk e por isso eu levei uma advertência administrativa, mas continua. Então, esses estereótipos, esses padrões, eles são muito fortes. Então a criança tem que ir pra escola desde pequeno com um uniforme estruturado, pra ela não se diferenciar de ninguém. Quando ela cresce, ela tem que ser, de novo, igual a todo mundo, para ela não se diferenciar. Aí quando começa a criança a tomar a decisão, o adolescente a querer escolher, ou começa a se descobrir e resolve se posicionar, aí sim, né? Se você for conversar com a maioria dos homossexuais, a relação deles talvez em casa seja um dilema, a não ser nas famílias que tenham cabeça mais aberta. Nas demais, saiu de casa, brigou com o pai não aceitou, avô não aceitou, mãe brigou, mãe chorou. Todos, não tem um que não seja assim. Mas isso é o quê? Isso é um avanço da sociedade, não tem como. Fora daqui, isso é muito diferente. É muito diferente. Isso em relação a tudo. Então, assim, e o empresário que hoje está no poder, o empresário como já foi falado, um empresário criado no patriarcado. Ele acha bonito duas mulheres se beijar, mas ele acha horrendo dois homens se beijar. Por quê? Qual que é a diferença numa situação dessa? Então, assim, isso é algo que faz com que existe uma dupla, uma via de mão dupla, onde o empresário sabe que ele talvez atingiria mais um público, mas ao mesmo tempo ele imagina que ele perca muito mais fazendo isso. Para você que ligou o rádio agora, eu sou Camila Angst e este é o programa .com, o seu programa semanal de debates. O assunto de hoje é a homossexualidade na publicidade brasileira. E estão debatendo comigo o publicitário e co-founder da agência Start Buzz, Logan Musk, o militante LGBT e delegado da Conferência dos Direitos Humanos da População LGBT, Ivan Peron, e o representante do Espaço da Diversidade Toledo, Wesley Nascimento. A nossa próxima pergunta vai para o Ivan. Ivan, nós separamos alguns comentários que as pessoas fizeram em uma matéria sobre a propaganda do Boticário. E nós gostaríamos que você desse a sua opinião sobre isso. Um dos comentários foi o seguinte: ninguém mais compra Boticário. Vamos ver onde vai parar essa empresa. O que você acha disso? Enrustido. Isso é uma pessoa enrustida. Não sexualmente falando necessariamente, mas é uma pessoa que não lida bem com o afeto. Porque não existe, não consigo conceber que alguém não consiga aceitar, não existe argumento. Tem os religiosos que são cegos e decoraram e tatuaram Levítico nas costas, mas não, do ponto de vista normal, de uma pessoa normal que não tenha seus credos, não faz sentido alguém que não consiga lidar bem com a sexualidade diversa, como eu prefiro chamar, não condição sexual.
porque ninguém condicionou a minha sexualidade, eu nasci assim. Não, é uma pessoa que não lida bem com a própria afetividade, que é uma pessoa que não tem condições emocionais, de repente, de dar um bom embasamento para um filho, ou um irmão, ou para qualquer pessoa que esteja passando por um momento de necessidade que precise de afeto. Para mim é uma pessoa enrustida. O outro comentário foi o seguinte: esqueçam as causas e ideologias, estamos falando de marketing. Escolheram uma polêmica para bombar na internet e os conservadores ajudaram dando assunto para eles. É tudo sobre dinheiro e vender mais. Wesley, o que você acha disso? Vamos aplaudir esse comentário, porque eu tenho total acordo com isso, né? O Lucas já falou, foi para dar um boom naquilo, porque a gente não viu mais a Boticário, pelo menos eu não vi mais a Boticário fazer nenhum tipo de propaganda nesse sentido, e foi realmente aquilo que a gente vem falando desde o início do programa, foi visibilidade para a marca, foi para o Boticário. Agora com as redes sociais a gente tem alguns mecanismos de tipo hashtag e nananã, e que com certeza ela deve ter ficado nesse período entre as mais comentadas, o Boticário mais comentado, e aí gera campanha de um lado, das pessoas, não, hashtag nananã, Boticário legal, outros, hashtag nananã, vamos boicotar Boticário. Que de fato é uma empresa consolidada no mercado brasileiro, né? E a gente tem um problema que a gente também duvida um pouco da mobilização das redes sociais. Eu acredito muito na mobilização por parte das redes sociais. Eu não sei se de fato os consumidores com uma hashtag assim poderiam fazer ali um período de boicote a Boticário através das redes sociais, mas que ali tem eles colocaram tanto no imaginário que você precisa tanto desse produto que a pessoa acaba não ficando sem um rímel específico da Boticário, sem um perfume específico. Porque esse é meu perfume. Como é esse o seu perfume? Tá escrito onde que esse é o seu perfume, sabe? Essa identificação que a marca vem trazendo para as pessoas é muito difícil de romper com uma propaganda que é passada, tipo, muito pontual, assim. A cada 2 anos passa esse negócio, essa repercussão em rede nacional. É muito difícil, pode ter uns fundamentalistas mega conservadores, fundamentalistas religiosos, que podem fazer de fato, boicotar. Mas que não gera uma consciência coletiva. Não tem uma consciência coletiva nesse sentido. Então eu tenho total acordo. Isso foi marketing para a empresa, deu certo, no aspecto de que foi comentado, as pessoas deram visibilidade para a propaganda e que de fato ela usou a imagem de, mais uma vez, o estereótipo do que é um relacionamento homossexual, de que são 2 pessoas fortes, malhadas, beijando, se presenteando. E parou por ali, não deu continuidade. E não foi porque ela recebeu o comentário negativo, não foi por isso que ela não deu continuidade. Porque, de fato, ela causou o que ela queria causar naquele momento, que é esse boom, e as pessoas colocam ela como um alvo de comentários, e nada mais é feito, é silenciado. Porque você vai, por exemplo, na Boticário. Será que as atendentes têm um curso de formação para tratar travesti transexual com o nome social? Nome social não, com o nome, né? O nome social, para quem não sabe, é o direito, agora que a Dilma tinha decretado, houve boatos que Temer já revogou o decreto, né? É possível. Que as pessoas trans têm direito ao nome social. O que é o nome social? Pessoa trans que não se identifica com o seu gênero quando nasce, faz o processo de transgenitação, não digo a cirurgia necessariamente, mas todo o processo social do gênero, e aí ela quer ser identificada por aquele gênero, e aí o nome vai ligado ao gênero que a pessoa se identifica. Mas é um processo muito complicado na justiça para a mudança dos documentos, então a gente utiliza o nome social, que as instituições vão adotar esse nome. E aí as instituições públicas. É de fato um simbolismo nesse decreto que a presidenta assinou, do reconhecimento do nome social, mas que na prática, de fato, como é limitado ao serviço público federal, não garante a emancipação das pessoas trans, por exemplo, né? Nesse sentido de que eu trabalhava na rodoviária um tempo atrás, chegou uma pessoa trans e ela precisou apresentar o documento para ela embarcar. E qual que era o documento? Era o documento quando ela nasceu lá, que colocou que não condiz com a sua identidade de gênero. E há todo um constrangimento dessas pessoas nesse aspecto, de elas não conseguirem sair de casa.
tive a formação do Enegrecer recentemente em Curitiba, onde participou 2 meninos trans. E eles falaram que eles não tinham nem vontade de sair pra balada. O que acontece na balada também? Você precisa apresentar o seu documento com foto para ser identificado. Porque as pessoas têm essa necessidade de identificar quem você é, que se você é um cidadão e tudo mais. E eles perdem esse documento de identificação. Eles falam, não vou pra balada, porque lá eu não vou ser reconhecido enquanto sujeito de fato que carrega todos os estereótipos masculinos. Então eu acho que o comentário tem um total acordo de que não teve de fato nenhuma inclusão, foi só mesmo um auê publicitário da empresa. Logan, esse boom negativo funciona? Funciona. Pior que funciona. Na verdade, porque você gera um burburinho por 2, 3 semanas ou mais e que seja positivo. É aquele negócio, fale bem, fale mal, mas fale de mim. A Boticário, na verdade, ela, além dessa propaganda do Dia dos Namorados, ela tem feito algumas outras, mas, como vocês comentaram, um pouco mais veladas. Teve no Dia das Mães, que daí, a minha mãe é mãe-pai, mãe-mãe, né, pai-pai. Então, assim, sabe, teve algumas outras publicidades, mas que talvez não tiveram tanto impacto quanto essa primeira, que foi do Dia dos Namorados. Mas a publicidade negativa funciona. Até porque... as pessoas gostam no Brasil, existe um costume muito recorrente que as pessoas gostam de uma tragédia. As pessoas gostam de algo que seja discutível, mas as pessoas não gostam de discutir. Então, quando é algo positivo, eles gostam de ficar batendo, discutindo, mas muitos não aprofundam isso. Assim como em tudo. A prova disso é que o Radar BO tá aí funcionando até hoje. Aquele site, meu Deus do céu, só tem cadáver. A tragédia, porque assim, a tragédia ela choca psicologicamente muito mais do que a alegria. Se você for pensar assim, quantas vezes você lembra de uma alegria que você teve na vida? Muito menos que a tragédia. A tragédia é muito mais marcante. E isso é um problema. Então, o falar mal, sim, ele tem efeito. É só uma parte do que o Logan diz dessa propaganda que continua. A gente vê os equívocos de pessoas, minha mãe é meu pai, minha mãe é meu pai. Não é minha mãe e meu pai. São duas mães, são duas mulheres que têm uma relação de lesbianidade, então são duas mães. Aí eles querem passar um estereótipo de que, porque existe isso, né? Quem é num casal gay, quem é a mulher da relação? Meu senhor, eu já me identifico como gay porque eu não sinto atração por mulher. Então não existe mulher na relação de gays, assim como não existe homem na relação das lésbicas, sabe? Então as pessoas têm essa necessidade de colocar esse padrão de heteronormativo, de homem, mulher, de macho, fêmea. E que as empresas aí acabam reproduzindo mais um estereótipo forçado que, de fato, não procede. Nessa da Boticário eles até fizeram. Era mãe, pai, tipo, não tinha, né, homem ou mulher. Não eram duas mulheres, eram duas mulheres. Acabaram mantendo esse padrão. Mas como eu estava até comentando, as pessoas não gostam de discutir esse tipo de coisa. Eles não gostam de discutir meio que tudo, assim. As pessoas gostam de opinar, mas a opinião no Brasil é aquela opinião, não pode ter uma opinião contrária. Eu preciso dar minha opinião e pronto, sabe? Aos poucos se faz debate como a gente está fazendo aqui, né? A maior parte da população quer dar opinião e engula a minha opinião e acabou. E isso é uma coisa que o brasileiro é criado desde pequeno com isso. Eu não dou margem a debater. Não quer debater? Beleza. O que você vê agora nos últimos tempos, agora lógico relacionado à política, mas de ameaças, eu vejo gente ameaçando o outro, porque você é de tal lado e eu vou te matar. Isso é ilógico, sabe? As pessoas não conseguem mais sentar numa mesa, olhar um pro outro e debater um assunto. Lógico, aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma polêmica, mas se a gente tivesse polêmica, a gente se respeitaria. Eu acho que o principal objetivo, e o brasileiro tem muito esse problema, o brasileiro não consegue se respeitar, debater, virou as costas, continua sendo você mesmo. Em relação à falta de respeito, Logan, o problema é que tem muita gente que acha que o seu preconceito é opinião. Não tem leitura sobre o assunto, não tem conhecimento nenhum, conhecimento científico mesmo. É vago, né? Eu acho, então, como acha aquilo é a verdade para ele. Mas não embasa a sua fala ou a sua opinião em conhecimento. Por exemplo, agora com a extinção do Ministério da Cultura, o povo falando, porque o Ministério da Cultura era a Lei Rouanet. A pessoa não teve a capacidade de ir lá no site do Ministério da Cultura e baixar
a íntegra do texto da Lei Rouanet e ler e perceber que não é o Ministério da Cultura que dá dinheiro para os artistas, são os empresários da iniciativa privada que destinam parte, até 4% do seu imposto de renda, para determinadas ações. Mas é mais fácil eu dizer que o Ministério da Cultura é um antro de vagabundos, né? Reproduzindo um preconceito secular de que artista não trabalha, né? É tudo vagabundo, que você não estuda para ser artista, você não estuda para ser ator, você não estuda para ser artista plástico, você não estuda para ser escultor, você não estuda para ser artista, daí você é vagabundo. Então é muito difícil a pessoa tirar o rabo da cadeira e ler. Porque ler causa obrigatoriamente uma expansão da mentalidade. Mas é mais fácil a gente permanecer na ignorância. É o tal discurso de ódio revestido de liberdade de expressão. Exatamente. Né? Liberdade de expressão não é libertinagem. É absoluta. Liberdade de expressão não é libertinagem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do publicitário e co-founder da agência Start Buzz, Logan Musk. Obrigado pela sua presença, Logan. Obrigado, é um prazer participar. Eu acho que esse tipo de discussão, ela não precisaria ser feita todo dia, mas eu acho que ela deveria ser lembrada todo dia pelas pessoas, desde quem é pai, quem não é, quem tem alguma possibilidade de erguer uma bandeira e falar, gente, para um pouco, antes de você tirar essas conclusões precipitadas e talvez dos seus achismos, analisa o que você está falando e como você está falando. E eu acho que se eu pudesse falar para os publicitários, a primeira coisa, esquece tudo que você aprendeu em casa, né? Muitos alunos que caem lá na minha mesa e vêm falar, meu amigo, até a faculdade você era uma pessoa, daqui pra frente você é outra. Então às vezes cai o pessoal lá, mas eu a vida inteira passei pressão por causa da minha família muito religiosa, Meu amigo, o que você tá aprendendo sobre isso? Tô aprendendo outras coisas. Beleza, aprende isso e aprende muito mais e vai daqui pra frente e deixa isso pra trás. É um prazer e quando precisar, tô aí. Obrigado também, Wesler, pela sua presença. Você que é representante do Espaço da Diversidade aqui de Toledo. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Mais uma vez agradecer mesmo. Dizer que a gente tem poucos espaços de fala, seja na universidade, ou em qualquer outro espaço representativo. Então, sempre quando tiver mesmo, podem contar conosco, com o Espaço da Diversidade, com a NHC. Dizer que é muito simbólico essa discussão nesse dia, 17 de maio, pro seu Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Vamos parar de ser GGG também, falar de só homossexuais, lésbica e tudo que a gente já falou por aqui. E também por acontecer nessa universidade onde vocês tiveram... Não vocês, a gente teve uma perca muito triste recentemente com o universitário gay daqui. Então se torna não só um dia simbólico, mas um ato simbólico essa discussão. Acho que foi tudo muito bem pensado. Parabéns aos organizadores e organizadoras. Obrigado também, Ivan, você que é delegado da Conferência dos Direitos Humanos da População LGBT. É sempre um prazer fazer essa discussão e eu gostaria de encerrar fazendo um convite para que os servidores da Prefeitura de Toledo, os vereadores, os empresários de Toledo, aqueles que obviamente se sintam confortáveis com isso, saiam do armário, porque nós teremos uma sociedade um pouco mais igualitária, que vai ser um pouco mais equilibrada. Então, nesse sentido, fica meu pedido. Saiam dos armários, mas assim, com a sexualidade, não com o conservadorismo e com o discurso de ódio. Não, porque isso já saiu faz tempo, né? É só a sexualidade. O Ponto Com é um programa experimental de rádio dos alunos do 5º período de jornalismo da FASUL. Na mediação de hoje estivemos eu, Camila Angst e Letícia Menezes. Na técnica, Rodrigo Silva, supervisão do professor Claudemir Hauptmann. Voltamos na semana que vem com mais um assunto para debate. Até lá! Ponto Com, o seu programa semanal de debates.